Existem dois tipos de chamado. Existe aqueles que Deus chama e pega alguém do nada, como Eliseu, por exemplo, que Deus falou para Elias ir lá e chamar Eliseu. Era o momento dele, que tinha passado a sua vida inteira ali trabalhando na roça, no meio do gado. E tem chamados como o chamado de Isaías, que são pessoas corajosas que pulam para o chamado. O chamado vem de Deus. E o chamado, você falou chamado e propósito, né? O chamado ele está bem junto com o propósito. Por exemplo, Deus para Eliseu, ele foi lá e chamou a Eliseu, direcionadamente para ele. Eliseu, é você que eu quero. Quando mandou Elias lá. Só que Deus chamou pessoas como Isaías, que quando Deus diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele diz, eis-me aqui, Senhor. Eu estou preparado. Envia-me a mim. Então, o chamado de Deus... O chamado ele vem da parte de Deus, é Deus que chama, é Deus que vocaciona, é Deus que tem posições para os chamados. Só que o chamado ele precisa estar ligado com o propósito. Propósito é aquilo que você nasceu para fazer. Existem coisas, eu acredito assim, que o propósito é uma habilidade que Deus plantou em cada ser humano que ele sabe fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Tem coisas que você sabe fazer na vida que é um propósito de Deus para a sua vida. E todo propósito, você pode usar ele tanto para a sua vida natural, você pode usar o seu propósito para o seu benefício próprio. Você pode usar o seu propósito para enriquecer, para ajudar pessoas. E não tem nada a ver com o espiritual isso aí. Você pode usar o seu propósito só para a sua vida pessoal, só para agregar para você. Mas você pode pegar esse propósito e incluir ele junto com o seu chamado, que é algo muito poderoso, né? Você pegar o seu propósito de vida e colocar ele junto com a vocação que Deus tem para você. Aí você se torna alguém muito mais potente na mão de Deus. É o caso de Paulo. O propósito de Paulo tinha inteligência, Paulo tinha facilidade de falar, facilidade de escrever. Ele tinha uma resistência muito grande, uma forma de tratar as pessoas muito correta, muito intensa, porque até quando ele era perseguidor do Evangelho de Cristo, ele era alguém que ele era muito intenso, muito verdadeiro. Ele perseguia com vontade. Era uma característica da personalidade dele. Da mesma forma, quando ele se converte, ele tem um propósito de vida que nasceu dentro dele. Ele une isso com o chamado de Deus e o mesmo posicionamento que ele tem é para pregar o evangelho, é para não desistir, é para ser preso, é para o sangue bater na canela, como diz o ditado, e ele não desistir, ele continuar pregando. Então, o chamado ele vem de Deus, agora o propósito ele vem de você. É você que tem que identificar qual é o seu propósito, né? Você identificar aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que arde no seu coração e colocar junto disso com o chamado que Deus tem para a sua vida.